Nosso Pai Celestial, este é de fato um grande privilégio que Tu nos concedeste mais um dia deste lado da eternidade para nos reunirmos aqui esta noite, na presença do Espírito Santo, dos anjos de Deus e desta companhia, para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, Teu Filho ressuscitado e amado. Fomos comissionados por Ele a ir por todo o mundo e demonstrar o poder do Espírito Santo aos crentes nascidos de novo. E Tu disseste, estes sinais seguirão aos que crerem. Estamos felizes por este privilégio esta noite. Deus, ajuda-nos esta noite. Ajuda o incrédulo esta noite a se tornar um crente pleno em Cristo, o ressuscitado. E rogo que cures os doentes e os necessitados esta noite. Lança fora a doença maligna e aflições dos seus corpos, e que haja um reavivamento à antiga em toda a terra pouco antes da vinda do Senhor. Fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Ele é tão real quanto no princípio, portanto, ainda é o diabo. Agora, quero ler uma escritura no livro de Êxodo. Deus comissionando Moisés, um grande servo e libertador, o tipo de Cristo, um legislador e sacerdote. Eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu mando, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Eis que eu envio meu anjo diante de ti. E no capítulo 13 de Êxodo, versículo 21, e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. E nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Isso foi durante uma grande crise no povo de Deus. Eles tinham sido levados cativos para o Egito ou não levados. Uma fome os fez partir e estiveram lá por uns 400 anos em cativeiro. E Deus era tudo o seu propósito, pois Ele havia falado primeiro a Abraão, dizendo que seu povo peregrinaria em terra estranha por 400 anos, e Ele os tiraria com mão forte. E todas as obras de Deus, todas as suas promessas se encaixam. Tenho um pequeno testemunho antes da fila de oração. E justo quando a promessa estava para se cumprir, os israelitas estavam vivendo presunçosamente no Egito, estavam se dando bem, sob o grande prestígio que José havia alcançado diante do rei ao salvar o Egito nos 7 anos de fome, e Deus tinha concedido o favor. Mas quando chegou a hora da promessa se cumprir, levantou-se um faraó que não conhecera José e começou uma perseguição. E isso causou, na perseguição, fez com que as pessoas se reunissem e orassem. E sempre a perseguição fortalece a causa. Tem sido assim ao longo das eras. Perseguição. Tenho grande fé para crer que um dia, antes da vinda do Senhor, que nossas pequenas divergências serão resolvidas. Deus pode ter de deixar o comunismo nos unir, mas algo acontecerá que nos fará todos de um só coração e unânimes. Se agora não podemos ter fé de cura, como vamos ter fé de arrebatamento? Temos de ter fé nas pequenas coisas primeiro, antes da grande. Assim, haverá algo que causará. Isso está na providência de Deus, eu não sei. Mas vi uma demonstração disso recentemente, e é sobre isso que quero lhes contar. Então, quando Deus enviou este pequeno indivíduo, Moisés, ele teve um nascimento estranho e num tempo peculiar, e Deus o escondeu.
Foi a eleição e o chamado de Deus enviar Moisés lá. Moisés não pôde evitar, pois ele era Moisés. Mas como Deus preservou sua vida, foi predestinação. Vontade pré-ordenada de Deus. E então, quando ele, por fim, o levou ao deserto para pastorear as ovelhas de Jetro, depois que ele se tornou assassino, então, certo dia, Deus falou com ele numa sarça ardente, Deus lhe disse para tirar os sapatos, pois o chão onde ele estava era santo. E como Deus guiou aquela igreja no natural, é um tipo perfeito do espiritual, de que ele a está guiando hoje. Ele tirou Israel, o natural, por sinais, prodígios e milagres. Ele tira o espiritual neste dia, sinais, prodígios, milagres. Eles sempre acompanharam Deus, pois Deus é sobrenatural. Ele é um criador e não há nada impossível para ele. E quando um homem nasce de novo do Espírito de Deus, ele se torna um descendente ou um filho de Deus, e então ele tem o mesmo tipo de mente de Deus. A mente que estava em Cristo está em nós, e cremos pelo invisível, pelo milagroso e qualquer coisa. Estão vendo? E então temos o Espírito Santo, que vem a nós e nos fala acerca destas coisas. Esse é o único propósito destas reuniões, estimado amigo cristão. Não é com nenhum outro propósito diante de Deus, mas para que sua fé em Deus seja estimulada a ponto de crer nele para a salvação da sua alma e para a cura do seu corpo. O presidente da Convenção Batista do Sul, da qual sou membro, esse grupo de pessoas, fez um comentário comigo, dizendo: Irmão Branham, a única coisa que está em sua reunião, que ouvimos falar, é que o irmão usa grande parte do tempo em cura divina, não o suficiente para a alma. Querem patrocinar uma reunião em Louisville, Kentucky, Convenção Batista do Sul, 70 igrejas batistas em Louisville. Bem, eu disse, o senhor não entende. A parte de cura divina do meu programa é apenas a isca que está no anzol. Não se mostra o anzol ao peixe, mostra-se a isca, entendem? Eu disse, as pessoas, quando veem o que Deus é, então o Evangelho os pega. Está vendo? Isso é para a alma. Ele disse, o irmão já teve algum convertido? Eu disse, nos últimos 7 anos tive pouco mais de 350 mil só em minhas reuniões, além dos outros que saíram. Isso o deixou perplexo. Disse, para onde foram todos estes convertidos? Eu disse, a igreja da escolha deles. Ele disse, bem, a maioria dos pentecostais recebem. Eu disse, isso mesmo, porque os pentecostais creem nisso, e os pentecostais vêm, e os pentecostais recebem o caminho. Eu disse, isso mesmo, vocês não creem nisso, então ficam longe e não recebem. Muitos do seu povo vêm e entram nisso, e vêm, e creem nisso, e avançam. Eu disse, se vocês apenas baixassem... Ele disse, bem, e quanto à ciência cristã e muitos desses ismos? Eu disse, se vocês tivessem ficado onde deveriam, não teríamos essas seitas. Vejam, se vocês tivessem ido e pregado o Evangelho, o homem é um ser sobrenatural, ele está faminto por Deus. E se não puder encontrar o verdadeiro alimento de Deus, comerá qualquer coisa que encontrar. E eu disse, porque ele é um ser sobrenatural no interior. Eu disse, é por isso que ele faz os automóveis, inventa. Ele quase pode criar, porque foi feito à imagem de Deus. Então, acabou o assunto. Agora, esta noite, Deus ainda é Deus. E agora, quando Deus tirou os filhos de Israel, ele fez baixar um anjo. Deus sempre usou anjos em sua obra. Nunca houve um anjo de Deus que foi adorado, pois ele não aceitaria isso. Um verdadeiro anjo de Deus não aceita ser adorado. Mas Deus teve anjos em todas as dispensações. Recentemente, um homem que pertence a uma excelente igreja do Evangelho Pleno me disse, irmão Branham, disse, o irmão fica falando de um anjo que o visita. Eu li seus livros e tal. Um anjo, disse.
filho, isso é um erro. Eu disse, Senhor, não é. Ele disse, Deus não guia nenhuma igreja hoje por anjos. Ele disse, Daniel e os profetas e os demais tinham anjos no Antigo Testamento, mas o Espírito Santo guia a igreja neste último dia. Eu disse, é verdade, mas ainda há anjos. Ele disse, não é doutrina do Novo Testamento, irmão Branham. Eu disse, oh, irmão, claro que é. Eu disse, o irmão crê que a Virgem Maria estava no Novo Testamento quando o anjo Gabriel lá. Ele disse, mas isso foi antes do Espírito Santo vir. Eu disse, então o irmão crê que Filipe tinha o Espírito Santo? Ele disse, sim. Eu disse, quem lhe disse em Samaria que fosse ao deserto de Gaza para atender o eunuco da Etiópia? Foi o Espírito Santo ou o anjo do Senhor? Foi o anjo do Senhor, não o Espírito Santo. Então eu disse, o irmão crê que São Paulo tinha o Espírito Santo? Ele disse, claro. O irmão crê que Pedro tinha o Espírito Santo? Ele disse, claro. Eu disse, então, quando Pedro estava na prisão, havendo uma reunião de oração na casa de João Marcos, quem foi que entrou pela grade como uma luz e brilhou sobre ele? O anjo do Senhor. Quem foi quando Paulo, depois de 14 dias e noites, sem lua, estrelas ou nada que se via, e todas as esperanças de serem salvos naquela tempestade foram descartadas e se dissiparam, e Paulo desceu ao porão, e depois de um tempo voltou e disse, tende bom ânimo, porque o anjo de Deus, de quem sou servo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus deu todos, disse, portanto, irmãos, creio em Deus, e será justo como me foi mostrado. Na ilha de Patmos, João, qualquer um saberia que João, o amado, lá tinha o batismo do Espírito Santo. E todo o livro de Apocalipse foi revelado a João por um anjo. E João se prostrou para adorar o anjo, um ser à parte de Jesus Cristo. E ele disse, eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas que brevemente devem acontecer. Isso mesmo? Oh, sim, cristão. Anjos de Deus são espíritos ministradores enviados da presença de Deus. Mas agora, como o tema das minhas reuniões de Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, quando Moisés partiu, este fogo ardente que estava na sarça, Deus lhe disse, eis que eu envio o meu anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Agora, qualquer um sabe que a coluna de fogo que guiou os filhos de Israel foi o anjo da aliança. Está certo, leitores da Bíblia? O qual foi Jesus Cristo. Moisés teve por maiores as riquezas de Cristo do que as riquezas do Egito. Quero dizer, o vitupério de Cristo, maior do que os tesouros do Egito. Foi Jesus Cristo. Ele estava numa coluna de fogo. Aquele foi o mesmo anjo que estava naquela sarça ardendo, aquela mesma coluna de fogo. E ele tem sido o anjo guia ao longo dos anos. Ele tem sido o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, quase todos aqui já ouviram a história da minha vida, e digo isso com humildade, com amor para com todos, tentando achar graça diante de Deus. Que no dia da minha partida desta vida, e quando minha tarefa terminar aqui, quero ir para o céu como qualquer um que está nesse recinto. O céu significa muito para mim. Tenho uma esposa lá, tenho um bebê lá, tenho entes queridos lá, tenho milhares de amigos lá. Quero ir também. E acima de tudo, meu Senhor Jesus está lá e quero ir vê-lo. E sei que como enganador ou mentiroso, eu nunca entraria no reino dos céus. Eu seria considerado enganador, de modo que não poderia ir e quero ir. E é por isso que estou aqui esta noite. Embora possa ser criticado em minha pregação e ensino, mas consigo provar pela Bíblia. E Deus confirma com sinais e maravilhas que se seguem. E se Deus diz que é assim, então já ninguém tem o direito de duvidar. Deus falou. Recentemente, em Houston, Texas, e
Só um momento agora, ou melhor, alguns momentos. Serei tão rápido quanto puder. Quero lhes contar o que aconteceu. Eu estava realizando uma reunião em Houston, Texas, em um auditório que acomodava mais ou menos, acho que tínhamos uns 8.000 na reunião. E nessa, pode haver pessoas aqui que estavam na reunião. E na reunião houve um ministro da cidade que disse, o Sr. Best, do Templo Batista, ele escreveu um artigo no jornal e disse que eu era um impostor religioso e deveria ser expulso da cidade. E ele deveria ser a pessoa a fazer isso. Bem, agora, não parece muito como um servo de Cristo. No entanto, o homem, ele era jovem e tinha muito a aprender, como eu e todos nós. E assim, o Sr. Bosworth, quantos conhecem Fred Bosworth? Quase todos vocês. E ele era o administrador do encontro. E ele veio a mim e disse, olhe aqui, irmão Branham, não é uma vergonha? Disse, desafie-o. Bem, eu disse, irmão Bosworth, ninguém nunca conseguiu nada discutindo. O Evangelho não é para ser discutido, é para ser vivido e crido. Estão vendo? E assim eu disse, por que perder tempo com um crítico quando há milhares prostrados ali morrendo pelos quais orar? Entendem? E ele disse, bem, está bem. E no dia seguinte, outro grande artigo saiu no Houston Chronicle e dizia que, um anúncio pago, claro, e dizia que isso mostrava que eu estava com medo de defender o que eu estava ensinando. Que, à luz da Bíblia, eu não poderia sustentar o que estava ensinando e que isso mostrava que eu não queria aceitar seu desafio porque estava com medo dele. Bem, lá foi o irmão Bosworth ao hotel, colocando um jornal diante do meu rosto de novo. Aqui está, irmão Branham. Está vendo o que quero dizer? Olha aí. Disse, o irmão deve fazer algo. Eu disse, irmão Bosworth, isso não... Se estão cegos, guiam outros cegos, não cairão todos na cova? Eu disse, deixe-os de lado. Estão vendo? E eu disse, isso de nada serviria. Ele disse, mas, irmão Branham, pelo princípio do que estamos defendendo perante o público, devemos fazê-lo. Eu disse, não discuto com ninguém. Entendem? Eu disse, seria só uma discussão. Ele disse, irmão Branham, deixe-me fazer isso. Bem, pensei no velho Caleb quando pensei nele lá de pé, com uns 75 anos. E ele disse, deixe-me fazer isso. Eu disse, não, irmão Bosworth, não para discutir, eu não. Ele disse, irmão Branham, prometo-lhe que não discutirei nenhuma vez. Ele disse, mas aquele homem não tem nenhuma escritura. E disse, eu provarei perante o povo. E ele disse, os repórteres estão esperando no andar de baixo. Claro que guardam em segredo meu local, a estadia, em segredo porque oro o dia inteiro, espero no Senhor. Então, logo ele disse, irmão Branham, não vai me deixar ir? Eu disse, irmão Bosworth, não quero que faça isso. Mas eu disse, se me prometer que não vai discutir, o irmão pode. Ele disse, eu lhe prometo, e foi para o andar de baixo. Bem, claro que no dia seguinte, vocês sabem como os jornais podem escrever qualquer coisa. Voará cabelo eclesiástico, vocês sabem, no debate. E alugaram um grande coliseu, o Sam Houston Coliseum, e milhares lotaram lá. Agora, entre o povo do Evangelho pleno, há discussões sobre diversas coisas. Um crê que haverá um milênio, o outro diz que não haverá. Um diz que ele virá de um jeito e outro de outro e se separam. Um batiza de um jeito e outro de outro. E discutem sobre isso. É como o resto de nós. É assim com todas as outras igrejas. Mas, irmão, este é o motivo de eu crer que haverá um ajuntamento. Eles não se importavam se estavam montando um camelo de uma corcova, 2 corcovas ou 3 corcovas ou no que quer que crescem. Havia uma coisa em princípio, que era a doutrina da cura divina. E milhares vieram de todo lugar e encheram aquele grande estádio em toda parte. Naquela noite, o Sr. Bosworth se levantou e disse, prometi que não haveria discussão. E havia milhares de pessoas apertadas. Dá para verem a foto no livro de vocês. E ele disse, eu não creio em discutir, mas tenho 600 escrituras anotadas aqui que provam que a atual atitude de Cristo para com as pessoas é a mesma hoje que sempre foi.
E se o Dr. Best puder tomar uma dessas escrituras e pela Bíblia provar o contrário, não teremos debate. Eu me sentarei e direi que estou errado. Foi uma declaração bem ampla. Ele disse, à vontade, Dr. Best. E ele disse, cuidarei disso quando chegar aí. Assim, o Sr. Bosworth disse, bem, Dr. Best, vou lhe perguntar uma. E se o irmão me responder sim ou não, caso encerrado. E não iremos, deixaremos o irmão Branham vir e orar pelos enfermos. E ele disse, o Senhor me responderá? E ele disse, vamos ouvir o que vai dizer. Ele disse, os nomes redentores de Jeová foram aplicados a Jesus? Sim ou não? Isso bastou. Bem, se ele dissesse sim, bem, ele é Jeová Rafá, assim como é Jeová Jiré. E se ele não é Jeová Jiré, ele não é o Salvador, ele não era o Senhor, então procurem outro Salvador. E se ele é Jeová Jiré, ele é Jeová Rafá e todos os nomes redentores lhe pertencem. Porque ele é a redenção de Deus para a raça humana e ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então isso pegou. Ora, ele disse, Dr. Best, estou um pouco surpreso de que o senhor não possa responder a uma das minhas perguntas mais fracas. Assim, ele continuou dizendo, espere até eu chegar aí. O irmão Bosworth disse, muito bem, sacrificarei meu tempo para que o irmão suba. E assim, quando o homem se levantou e os moderadores lhe deram a plataforma, ele pregou um ótimo sermão carmelita. Fui criado num berço batista, sei qual é a doutrina batista. Ele pregou o quê? Que depois que esta imortalidade, quando esta mortalidade se revestir da imortalidade, isso será a cura divina. Bem, claro, todos cremos nisso. Mas, e quanto a isto? Se não temos o penhor da nossa salvação, a bênção que temos no coração do batismo do Espírito Santo é o penhor, ou o sinal de pagamento, e se não há cura divina, não há ressurreição do corpo. Não há penhor disso. Assim, temos o penhor da nossa salvação agora. Então, depois de um tempo, ele continuou dizendo, e os moderadores o chamaram a descer. Ele não respondeu uma pergunta ou nada. E ele ficou muito bravo. E se virou e deu um tapa no rosto do outro pregador. E quando ele fez isso, e ele tinha contratado o estúdio Douglas de Houston para vir e tirar 6 fotos 20 por 25 dele com acabamento brilhante. Agora, foi esta a afirmação. Disse, vou esfolar aquele velho, tirar a pele dele e pendurá-la, a pele, na porta do meu escritório. Esfregar um pouco de sal nela como memorial da cura divina. Parece um cristão, não parece? Assim, ele disse isso sobre o irmão Bosworth, mas o esfolamento foi ao contrário. Então, quando ele disse, ninguém crê nisso, a não ser um bando de fanáticos, um bando de santos roladores. E Raymond T. Ritchie, não sei se o conhecem ou não, muitos de vocês o conhecem. Ele disse ao moderador, posso dar uma palavrinha? Disse sim. Ele disse, este grupo de pastores batistas aqui, a Convenção Batista do Sul, enviou este homem aqui? Sim ou não? Ninguém dizia nada. 30 mil pessoas sentadas lá, disse ele. Vocês o enviaram? Assim, um porta-voz se levantou e disse, ele veio por conta própria. Bem, disse, isso é diferente. O Sr. Best disse, os batistas não creem em tal tolice. Disse, nada além de um bando de santos roladores. O irmão Bosworth disse, espere aí, ele disse. Agora alguém aqui, nestas 2 semanas que o irmão Branham tem estado aqui, que poderia mostrar uma declaração de que foi curado por Deus desde que o irmão Branham chegou aqui e que poderia provar que está curado e é membro ativo destas igrejas batistas, poderia se levantar? 300 se levantaram. E quanto a eles, o Sr. Best disse, qualquer um pode testificar de qualquer coisa, isso ainda não o torna certo. Então ele disse, agora, em outras palavras, o irmão não pode sustentar isso pela palavra, o irmão não pode sustentá-lo pelo seu de outros pelo testemunho deles, agora o que vai fazer? Assim ele disse, tragam aquele curador divino e deixem-me vê-lo fazer algo, deixem-me vê-lo realizar um milagre. O irmão Bosworth disse, agora, eu teria vergonha disso, irmão Best. Ele disse, o irmão Branham não afirma ser curador divino. Se pregar a cura divina faz dele um curador divino, pregar a salvação faz do irmão um salvador divino.
O irmão gostaria de ser chamado de Salvador Divino? Disse, claro que não. Nem o irmão Branham quer ser chamado de curador divino. Ele não é, não afirma ser, só prega a cura divina porque está na palavra. E não se pode sustentar nada que não esteja na palavra. Estão vendo? E então ele disse, gostaria de vê-lo realizar um milagre. Ele disse, ele está aqui todas as noites. Disse, ele ainda não realizou nenhum milagre. Disse, ele só ora pelos doentes. Ele disse, Deus realiza os milagres. Então, ele foi ficando bem rude. E depois de um tempo, começaram a despedir a audiência. E o irmão Bosworth disse, agora, meu irmão me disse que... Eu disse primeiro que não ia descer, mas minha esposa e eu e meu irmão e 3 ou 4 policiais, e puxei o meu casaco para cima e fui até a Galeria 30 e me sentei lá. E eu estava observando, e observei aqueles fotógrafos. Ele estava... Primeiro, ele pôs o dedo sob o nariz do irmão Bosworth e pediu ao fotógrafo que tirasse sua foto assim. E então, nessa direção, apontando em direção a ele, e ele tirava sua foto, 6 fotos com brilho. E tirou todas as 6. E então tinham muitos repórteres sentados em volta, assim, eles não permitem que se tirem fotos, como vocês veem aqui na reunião, por causa de direitos da foto. Então, o Sr. Bosworth disse, agora sei que o irmão Branham está na reunião, se ele quiser vir e despedir a audiência, muito bem. Ele disse, mas irmão Best, disse, nunca ouvi o irmão Branham fazer uma declaração, disse, dessas. E disse, seus livros são traduzidos em diversas línguas no mundo, e nunca o ouvi, Senhor, dizer que era curador. E disse, mas se ele quiser vir e despedir a audiência, tenha liberdade. E disse, sei que ele está no recinto, em algum lugar, mas ninguém tinha visto onde eu estava, vocês sabem, lá no topo. E assim ele disse, mas se ele não quiser, não precisa. Meu irmão disse, agora, fique quieto. Eu disse, bem, estou quieto. Assim, enquanto estava lá de pé, ou melhor, sentado lá, ouvi algo fazer... E então, quando olhei, algo disse, levante-se, e me levantei. Meu irmão disse, sente-se. Minha esposa disse, agora não. Estão vendo? E quando as pessoas começaram a chorar, então elas olharam para cima naquela direção e formaram várias centenas de porteiros, juntaram as mãos e formaram uma fila. Porque era comovente, sabem? Até tentam tocar a sua roupa. Isso quase partiria o coração de um homem de ferro, ver como acontecem algumas coisas nessas reuniões. E aqui, descendo dali, fui até a plataforma e eu disse, sinto muito que essas coisas tenham de ser assim. E nenhum de vocês fique ressentido com o Sr. Best. Eu disse, porque ele tem tanto direito de não crer nisso quanto eu tenho de crer. É por isso que somos americanos, é por isso que o tribunal, estamos lutando para manter os Estados Unidos, cada homem com sua própria opinião. Eu disse, a única coisa é que não creio que ele foi sincero quando disse que sentia pena dessas pessoas. Aqui estão pessoas que estavam morrendo semana passada e agora estão bem. Até o médico disse isso. E há pessoas deitadas aí morrendo sem esperança. O médico as desenganou e tentando privá-las da única coisa que tem, que as curará. Eu disse, em sinceridade, eu não posso crer que seja sincero. Eu disse, no entanto, que ele creia no que quiser. Eu disse, mas lembrei-me quando ele me disse, venha e realize, como bateram na cabeça do mestre certa vez e disseram, profetiza se és profeta e faz estas coisas. Eu disse, Deus não faz coisas assim. Mas eu disse, só falo o que é verdade. Eu disse, quando nasci numa pequena cabana, segundo minha mãe, em quem eu acredito, uma luz, uma coluna de fogo entrou e se pôs onde eu estava quando nasci. Eu tinha uns 5 minutos de vida. Eu disse, a vida toda, ela me disse coisas que aconteceriam. Eu fugia dela e tal. E até muitos dos meus amigos ministros me disseram para não ter nada a ver com isso. E certa noite ele veio a mim como um anjo e falou comigo, disse-me, vai orar pelos doentes. E que estas coisas aconteceriam. E ele se referiu a isto, à Escritura, que era o Espírito de Cristo. E eu disse, se digo a verdade, Deus testificará da verdade. E qualquer um sabe que Deus nunca
testificaria de uma mentira? Eu disse, ele só testificará da verdade. E se estou dizendo a verdade, Deus testificará dela. E se ele não testificar, então não é a verdade. Eu disse, mas E mais ou menos naquele momento, lá veio ele, descendo sobre aquela audiência de milhares de pessoas. E o mesmo homem, Sr. Kipperman, que no dia anterior tinha escrito o pior artigo no jornal e dito que eu era um hipnotizador, porque o bócio tinha desaparecido da garganta da mulher, disse que eu o removi com hipnotismo. Não entendo. O rapaz era católico e ele tinha corrido para a frente, Sr. Kipperman. E quando viu isso, ele tirou a foto só para vê-la. Eu disse, agora não terei de falar. Ele mesmo falou. Então me virei, fui embora. E o Sr. Kipperman e os demais, a caminho dos estúdios, disseram, bem, o que acha disso? E o Sr. Kipperman disse, não sei. E o Sr. Ayers disse, bem, sendo católico, ele disse, creio que existem tais coisas, mas só poderiam ser feitas através da Igreja Católica. Eu disse, o rapaz, sendo irlandês, disse, talvez seus parentes antes dele tenham sido católicos. Disse, talvez seja, e se for, ele por fim retornará à Igreja Católica. E estavam conversando, então continuaram. Assim, eles disseram, bem, Senhor, eles tinham de revelar estas fotos do Sr. Best para o dia seguinte, porque ele queria as fotos. Assim, eles as colocaram no ácido, os rapazes se sentaram lá e fumaram um cigarro. Um deles subiu para pegar algo no andar de cima e creio que se deitou num sofá e adormeceu. E o outro, ele entrou para tirar os negativos do quarto escuro, do ácido, e quando tirou o primeiro do Sr. com aquele ministro, com o dedo apontando para o rosto daquele velho santo, estava em branco. E o próximo estava em branco. E o seguinte, e todos os 6 estavam em branco. E quando puxou a próxima foto que tirou, lá estava não só a minha foto, mas lá estava o anjo do Senhor pairando lá. Estão vendo? O homem teve um ataque do coração. Eles vieram ao Hotel Rice, mas tinham 2 homens à porta e não os deixaram entrar. Naquela noite, às 11 horas, foi levado de avião para Washington, D.C., com direitos autorais pela Associação Americana de Fotógrafos. Eles tinham visto as fotos, muitas vezes em jornais e tal, mas não aceitavam isso. Esta era o oficial. Então a trouxeram. E quantos já ouviram falar de George J. Lacey? Ele era o melhor que havia no FBI em impressões digitais e pesquisas na Califórnia na época. E o levaram a Houston, Texas, para uma pesquisa, para analisar isso. Ele pegou a câmera, pegou tudo, ele pegou o filme, ele pegou tudo, foi ao estádio e tudo mais, para conferir tudo e tudo mais. Deixou-a 3 dias e noites sob luzes de raios violetas e tudo mais, ficou com ele. E na tarde do 4º dia, ele telefonou e disse, agora darei a análise da fotografia. Todos entramos, lá estavam os jornais e tal, eu estava sentado lá atrás, mais ou menos metade das pessoas que estão neste corredor aqui. Ele disse, ele saiu, ele é meio ruivo, disse, de quem é o nome Reverendo Branham? Eu disse, meu senhor. Ele disse, levante-se. Eu me levantei. Ele disse, Reverendo Branham, o senhor deixará esta vida como todos os mortais? Eu disse, sei disso, senhor, mas graças a Deus estou preparado para essa hora. E ele disse, poderia vir à frente? Eu disse, sim, senhor. Ele disse, eu lhes apresento isto. Ele disse, Reverendo Branham, tenho sido um dos seus críticos. Ele disse, eu disse que era psicologia. As pessoas dizendo que viram isso, e essa luz, e essa coluna de fogo e tal. Eu disse que era psicologia. Ouvi falar de outros que a fotografaram, e eu disse que era psicologia. Ele disse, mas, Reverendo Branham, o olho mecânico daquela câmera não capta psicologia. Ele disse, a luz se refletiu na lente. E ele disse, é a primeira vez em toda a história do mundo que um ser sobrenatural foi fotografado. Ele disse, o velho hipócrita, com que ele se referia ao incrédulo, disse que não há prova científica de que existe um ser sobrenatural, mas disse, não se pode dizer mais isso, disse. Mas aqui está uma foto científica para provar que existe um ser sobrenatural. E uma delas está pendurada no Salão de Artes Religiosas em Washington, D.C., dedicada ao local. A fotografia tem direitos autorais. Os estúdios venderam milhares delas. Ele me mandou o negativo.
Eu disse, Senhor, se meu Senhor Jesus teve consideração suficiente por mim para descer e tirar uma foto dele ao meu lado pela primeira vez em toda a história do mundo, eu amo demais para comercializar sua foto, entendem? Disse, não, Senhor. Ele disse, isso vale $100.000. Eu disse, ele disse, agora o Senhor de certo estará morto e enterrado antes que esta foto comece a ser usada. Ele disse, mas enquanto houver uma civilização cristã, isso continuará vivendo. Assim, eu disse, bem, Senhor, não importa o que seja, eu não comercializo nada. Estão vendo? Eu disse, não vou pelo dinheiro das pessoas. Isso é verdade. Deus sabe disso. E as pessoas do mundo sabem disso. Agora, as pessoas têm me oferecido milhares de dólares. E se eu tivesse de juntar $200 esta noite, não sei de onde viria. Vim pobre a este mundo, irei embora pobre. E todavia já me ofereceram até num lugar da grande vinícola da Califórnia, onde uma mulher foi curada de câncer do seio, $1.500.000 em cheque visado, e me recusei a olhar para ele. Grande artigo no jornal, vejam, onde me recusei até olhar para o cheque. Não é dinheiro. Não, Senhor. Eu amo o Senhor Jesus. O único jeito de eu conseguir amá-lo é amando vocês. E sendo sincero com vocês, sou sincero com Ele. E enquanto sirvo o seu povo, eu o sirvo. Eu falo a verdade. Tenho dito a verdade. E agora olhem, a foto, teremos uma aqui amanhã à noite para lhes mostrar. É uma grande coluna de fogo. Quantos já viram? De certo, muitos de vocês já viram. Tem direitos autorais, algo grande acompanha isso. Uma grande coluna de fogo, mais ou menos desse tamanho. Disseram em sua pesquisa que tinha a aparência de luz esmeralda, flamejante, ardente. Vocês podem observá-la. Espero que ela apareça aqui esta noite. Muitas vezes tem aparecido nas reuniões enquanto eu estava tendo cultos. Alguém já a viu literalmente com os olhos na reunião? Há alguém presente que a tenha visto? Claro, aí estão. Estão vendo? Ela desce muitas vezes, literalmente, enquanto oramos. E aí, se esta for minha última noite na Terra, enquanto estou aqui em Connorsville, Indiana, meu testemunho é a verdade. Deus, o mesmo Deus que guiou os filhos de Israel por uma coluna de fogo no deserto, está guiando sua igreja hoje da mesma forma. E essa mesma coluna de fogo está conosco esta noite. E como Ele guiou os filhos de Israel, então, por sinais e prodígios e curas e milagres, quando esteve aqui na terra, Ele fez as mesmas coisas que vocês o veem fazendo esta noite. Agora Ele está conosco, tanto na coluna de fogo visível, quanto por sinais e prodígios, provando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mundo científico sabe esta noite que eu disse a verdade. Eu disse a verdade. O Deus do céu sabe que eu disse a verdade e Deus testificou às pessoas que eu disse a verdade. E se eu fosse para o lar na glória deste púlpito esta noite, meu testemunho teria de permanecer. Eu disse a verdade. Tenho estado em contato direto e indireto com muitos milhões de pessoas, de 8 ou 10 milhões de pessoas em todo o mundo. Centenas de milhares e milhares e milhares viram as maravilhas e os sinais de Deus no domínio do sobrenatural. Bem como Jesus Cristo fez aqui na terra. Temos pessoas que não creem, elas não podem crer. A Bíblia diz que nasceram para essa condenação. Elas não podem crer. Mas aqueles que creem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, que o Senhor os abençoe. E digo isto em nome do nosso Senhor, que o mesmo Jesus que tirou os filhos de Israel do deserto, o mesmo Cristo que foi o anjo da aliança, para vocês ministros, o Logos que saiu de Deus. Vocês sabem do que estou falando. Muito bem. O mesmo que os guiou foi o mesmo que andou aqui em carne humana na terra, voltou para Deus, voltou na forma do Espírito Santo, guiando a igreja da mesma forma esta noite. Estou tão agradecido por estar representado com um grupo de crentes com os quais Deus se representou, com sinais e prodígios. O Senhor os abençoe, todos. Agora lembrem-se, não afirmo curar as pessoas, eu oro pelas pessoas. Deus...
Por nascimento, não por desejo, não, mas por nascimento e pela soberania de Deus, a pré-ordenação e sabedoria de Deus, Ele me constituiu como vidente. Não consigo ver o que quero, vejo o que Ele me mostra. Só sei o que Ele me mostra. E o que Ele me diz, isso eu faço. Que o Senhor os abençoe. E rogo que Ele venha visível na reunião esta noite e se manifeste a todos vocês necessitados. Primeiro, você que precisa dEle como Salvador, não importa quão limpo esteja vivendo, quão suficiente sua frequência à igreja seja, quanta Lembrem-se, foi uma igreja santa, uma igreja que cria na Bíblia, que condenou Jesus Cristo e o sujeitou à morte. E Jesus declarou àqueles fariseus, disse, vós tendes por pai ao diabo, homens religiosos e santos. Estão vendo? Fé é algo, você é salvo pela fé, não pelo imaginário, mas pelo contato direto com Deus, o qual traz a vida sobrenatural ao seu ser mortal. Enquanto inclinamos a cabeça, Pai do céu, a quem amamos e em quem cremos, sabemos que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, o grande Jesus de Nazaré, o qual estava em forma de Espírito primeiro, guiou os filhos de Israel por uma coluna de fogo, desceu à terra e foi feito à imagem do homem para redimir o homem a Deus. Então retornou ao Pai, retornou neste último dia no mesmo Espírito Santo. Oh, como te agradecemos! E agora Tu estás aqui esta noite. Rogo que Tuas grandes bênçãos se manifestem a todos, e que esta seja uma noite longamente lembrada por causa da presença dEle, e que todo filho da raça caída de Adão esta noite, que está sentado ouvindo minha voz, sabendo que algum dia terão de voltar ao pó da terra, sabendo que talvez antes do amanhecer nossa alma tenha de responder na presença de Deus, tem misericórdia de todos nós, Senhor. E agora, as palavras que falei esta noite, Tu confirmarás que são a verdade, pois vieram primeiro da Tua palavra. Então, pelo poder e demonstração do Espírito Santo, torna cada crente mais inspirado. Faze com que todo pecador compreenda sua condição pecaminosa, ele ou ela, e que te receba esta noite como seu Salvador pessoal. E, Senhor, aos doentes e necessitados, rogo que sejam curados. E agora, Senhor, como Teu dom foi manifestado na igreja, como Tu prometeste, estas coisas são feitas para que se cumpra o que foi dito por nosso Senhor Jesus. Também fareis as coisas que eu faço, e maiores, porque eu vou para meu Pai. Agora, abençoa-nos em conjunto e ajuda, Senhor, esta noite, que o Espírito Santo, em confirmação da palavra de Deus, confirme a todos. Em nome do Filho amado de Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, pedimos. Amém. Que habita em mim é quem faz as obras. E eles o questionaram certa vez sobre algumas coisas, porque ele passou por um tanque onde havia grande multidão de coxos, mancos, cegos, retorcidos. O tanque de Betesda. Quantos se lembram da história? Vejamos suas mãos. E ele não curou nenhum deles, e foi até um homem deitado numa maca e o curou. Lembram-se da história? Bem, parecia que se ele estivesse cheio de amor e compaixão, ele teria curado todos eles. Mas agora notem, os judeus o questionaram. No versículo 19 do mesmo capítulo, ele disse, na verdade, isto é, com certeza, digo-vos que o Pai, não faço coisa alguma eu mesmo se o Pai não me mostrar. Isso faço. Está certo? Quantos sabem que é a Escritura? São João 5,19? Tudo quanto o Pai faz, Ele mostra ao Filho. Ele vos mostrará maiores do que estas, para que vos maravilheis. É verdade? Agora vejam, Jesus afirmou que Ele não fazia nada a não ser que o Pai lhe mostrasse por visão.
Agora lembrem-se, vejam a ressurreição de Lázaro. Ele foi embora quando soube que Lázaro ia morrer. Ele foi embora. Claro que criticaram isso e mandaram buscá-lo. Ele não veio. Mandaram de novo, ele só continuou. Mas ele disse então, depois de alguns dias, ele disse, Lázaro, o nosso amigo, dorme. O pai lhe havia mostrado o que ia acontecer. Ele sabia que depois de tantos dias aconteceria. Ele disse, bem, se dorme está salvo. Mas disse, mas vou despertá-lo. E no sepulcro, vejam o que ele disse. Pai, graças te dou por já me haveres ouvido. Mas eu disse isto por estes que estão em redor. Está certo? Estão vendo? Vejam, ele teve uma visão. Agora, ele conhecia os pensamentos deles, ele sabia o que estavam fazendo. Alguém disse, irmão Branham, irmão, olhando para a audiência, sabe o que as pessoas estão fazendo e tal, por aí. Sabia que isso é ler a mente dessas pessoas? É telepatia mental? Bem, então, Jesus Cristo lia a mente das pessoas. Não ouvi nenhum amém. Mas isso é verdade. A Bíblia disse que ele conhecia os pensamentos deles. Quantos dizem isso? Vejamos. Bem, o que é conhecer um pensamento? Vejam, não é aquela imitação que o diabo tem na esquina, que está na mão de uma velha quiromante, adivinhando algumas coisas. Isso é só uma cópia, é só uma falsificação do que o Senhor tem. Deus tinha um profeta chamado Samuel. Havia a bruxa de Endor, que quase podia fazer o mesmo que ele, mas ela não era de Deus, era um diabo. Estão vendo? Há um falso evangelho que sai, apenas uma aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. É só a falsificação do que Deus tem do verdadeiro evangelho. Estão vendo o que quero dizer? Há sempre um verdadeiro e um falso. Jesus não era como vocês chamam, um médium, leitor de mentes. Ele tinha o poder de Deus nele que fazia aquilo. Já leram sobre o Urim na Bíblia, onde olhavam para ele, aquele peitoral que que Deus falava através daquele peitoral? Agora, o diabo fez um cristalomante como seu substituto disso. O Urim e Tumim, vocês irmãos sabem disso. Eles olhavam para ele e as luzes mudavam quando Deus aprovava algo, que é um tipo da palavra de Deus. As três maneiras de que Deus fala, através do profeta, através de sonhos, através do Urim, através da Bíblia, através da revelação, através do profeta. Da mesma maneira hoje, estão vendo? Isto é o Urim aqui. Agora, e então, se algum sonho ou qualquer visão ou qualquer coisa que você tenha não confere com isto, não é Deus falando. Mas se está bem aqui nisto, então é Deus falando. Está vendo? Assim, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e em sua igreja, a mesma coluna de fogo, fazendo os mesmos sinais e maravilhas. Agora, o Senhor os abençoe, todos, e estejam mesmo muito em oração agora. Muitíssimo em oração. Desculpem minha linguagem, eu não sou orador, eu oro pelos enfermos. Muito bem. O Senhor esteja com todos agora. Inclinemos a cabeça um momento. Senhor, tem misericórdia agora e ajuda-nos esta noite e que teu Espírito esteja perto para abençoar todas as pessoas. Abençoa os necessitados em todo lugar. Rogamos agora que envies o teu anjo e que ele fique perto. E a Bíblia disse que quando o Espírito Santo viesse, ele nos revelaria coisas e nos anunciaria o que há de vir. Nós cremos, Senhor, nós cremos. E assim, pedimos-te agora que nos abençoes e que Ele venha e confirme a palavra que eu falei. Agora, Pai, eu testifiquei de Ti, agora testifica de mim, Senhor, que eu disse a verdade, pois peço em nome de Cristo. Amém. Talvez haja alguém por perto que seja incrédulo. Deixe-me perguntar-lhe, eu mudaria a minha atitude ou não ficaria? Pois deixe-me avisá-lo em nome de nosso Senhor. É uma coisa perigosa. Eu poderia ficar aqui hora após hora e lhes dar declarações dos dirigentes e tal, das nações, onde passa de um para outro. Isso mesmo. Qualquer um que conhece a Bíblia sabe que é verdade. Passa de um para outro. Então, agora lembrem-se, não sou responsável por críticos ou incrédulos. Se em alguns dias algo acontecer que mostre que você se encontra por aqui com câncer, ou algo assim, lembre-se do que ele disse.
Agora, se você é crente e for reverente, então serei responsável. Veja, porque sob Deus eu tenho de ser, mas não serei por um crítico. Agora, estamos tratando com o Espírito Santo. Lembrem-se de que o Deus do céu está observando esta reunião. E agora, se nosso Senhor viesse aqui agora e estivesse usando o meu terno que Ele me deu e estivesse de pé aqui na plataforma esta noite, Ele olharia para esta pobre idosa aqui de pé? Claro que seu coração se compadeceria dela. Não sei qual é o problema dessa mulher, mas Jesus sabe. Mas Jesus não poderia fazer nada por ela até que o Pai lhe mostrasse o que fazer. Mas agora, se ele falasse um pouco com ela, como fez com a mulher junto ao poço, fizesse contato com seu espírito, ele saberia o que houvesse de errado com ela, qual fosse o problema. Está certo? Agora, peçamos-lhe que venha, que suas bênçãos estejam sobre nós. Agora, irmã, quero que olhe aqui para mim, só para falar um pouquinho comigo. Claro que vendo-a usar óculos, logo, qualquer um saberia, como se eu dissesse, há pessoas lá em macas que estão paralíticas e tudo mais. Bem, qualquer um vê isso. A irmã... Mas agora vejam, ora, eu diria, há algo de errado com seus olhos, a irmã está usando óculos. Bem, as pessoas diriam, claro, isso mesmo. Estão vendo? Mas isso não é isso. Pode ser o que há de errado com ela. Se for, não sei, mas ela dará testemunho da verdade se for a verdade. Creio que a senhora seria tão sincera e honesta, senhora, que daria testemunho do que é a verdade. E em sua presença chegamos agora, nós dois, a irmã como crente, vindo a mim como crente, para que juntos Deus possa fazer algo aqui por nós, que me ajude a orar pela irmã, a ter fé pela irmã e ajudá-la a ter fé em Cristo também. E talvez juntos achemos graça aos olhos de Deus que nos ajude neste momento de necessidade. Agora, creio que não nos conhecemos, não é? Sim, isso mesmo, nunca nos vimos antes. Bem, então, a irmã é uma das pessoas que foram chamadas aqui à plataforma, e agora sua vida, Deus a conhece desde que era bebê e a tem alimentado todos estes muitos anos. Ele sabe exatamente qual é o problema da irmã. Ele sabe exatamente qual será o resultado disso. Ele sabe o que causou isso, ele sabe tudo a respeito, não sabe? Bem, agora, não sei nada sobre isso, e a irmã sabe que não sei, não. Não há como eu saber, mas ele sabe. Bem, agora, se acontecer de ele falar com a irmã através do seu servo, assim como minha voz está vindo através disto, isto se torna meu servo, vejam, que leva minha voz aí. Bem, assim como o meu corpo, como aquela lâmpada elétrica ali, é uma serva daquela corrente elétrica. Não é a lâmpada que está dando luz, é a corrente na lâmpada que está dando luz. Estão vendo? E é assim. Agora, se alguém aciona o interruptor, então as luzes se apagam. E não é a lâmpada, ela não pode evitar isso. Só requer o interruptor que... Neste caso, eu seria a lâmpada para pôr luz no caminho da palavra de Deus. E ela diz, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando ele conversou com uma mulher certa vez, só uma como exemplo, acho que ele conversou com muitas. A Bíblia disse que no mundo não caberiam os livros que ele... Bem, então, ele conversou com uma mulher e creio... Agora, esta é a minha própria ideia do que ele estava fazendo lá. Ele disse, traze-me de beber. Ele estava... só a conversa para ver por que a mulher estava lá e para fazer contato com o espírito dela. Ele foi direto então, depois que conversou um pouco com ela, ele disse qual era o seu problema. Está certo? Ele disse, este é o seu problema. E quando viu isso, ela disse, vejo que és profeta. E ela correu para a cidade e disse que o Messias estava na porta. Agora se ele é o mesmo, bem, as razões mostram que ele faria o mesmo, não faria? Seu espírito seria o mesmo, ele seria... Muito bem. Agora, eu o amo e creio nele e espero que nos ajude. Mas há algo em... Sim, a irmã está doente há um tempo. Sim, muito doente. E a irmã é um câncer.
Posso falar com a irmã um minuto longe deste microfone? Agora, esta mulher, Deus conhece a mulher e ela sabe que a menos que Deus a ajude, ela morrerá. Ela não pode viver sem a ajuda de Deus agora. E sei que a mulher seria sincera. Não foi nada imoral que ela fez, mas apenas algo que tive de dizer a ela longe deste microfone por causa de uma audiência mista. E não há uma pessoa no mundo que tenha visto isto acontecer, além do próprio Deus e da mulher. Está certo, senhora? Foi a verdade? Estão vendo? Estão vendo? Agora, o Senhor sabe disso. Uma visão aparece antes. Agora, irmã, se Deus me deixou ver o que aconteceu ao longo dos anos em sua vida e ver estas coisas, então Ele me deixaria saber qual seria o futuro? Se Ele me deixou saber o que foi, se a irmã sabe que isso é a verdade, se Ele me dissesse algo para a irmã no futuro, a irmã saberia que também seria verdade, está certo? Agora, Não importa quantos anos a irmã tenha, veja, Deus ainda pode curá-la e deixá-la sã. Se crer agora que esta é a verdade, que a revelação de Deus e Jesus Cristo está aqui esta noite, e sua palavra, primeiro pela Bíblia, afirmou que Ele a curaria se cresce. E se eu orar pela irmã, e Ele especificou, o anjo do Senhor, que nem o câncer resistiria à oração. Estas coisas são só um dom, veja, o principal é orar pelos enfermos. Foi para isso que fui enviado, para orar pelos enfermos. Este é apenas um dom que não cura ninguém. Agora, Ele lhe contou seu problema, sua vida. Seja o que tenha sido, Ele lhe contou. Isso se afasta de mim um momento porque tenho uma nova visão. Pessoas lá puxando, vejam. Mas seja o que tenha sido, é a verdade. É sempre a verdade. E agora, isso não a curou, mas é a oração que cura. A oração da fé salvará o doente. Agora, a irmã crê de todo o coração? Muito bem. Inclinemos a cabeça. Nosso Pai Celestial, a doença tomou conta da nossa irmã. E ela está aqui e só Tu podes curá-la. E agora, como Teu servo, e submetendo tudo a Ti, rogo misericórdia para esta mãe idosa. Deus, sê com ela, e ao impor as mãos nela, peço que a doença maligna, ou enfermidade, ou aflição, seja o que for que há de errado com ela, a deixe e vá embora. E faço isso em comemoração de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual disse que eles deveriam pôr as mãos sobre os enfermos e eles sarariam. Peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, Deus a abençoe, mãe. Não duvide de nada agora. Vá regozijando-se e crendo de todo o coração. Muito bem. Como vai? O Senhor crê? Agora, Senhor, o Senhor e eu também somos desconhecidos aqui juntos. Nunca me viu antes. Então o Senhor crê, percebe que está qualquer um que esteja aqui perto, enquanto a unção está próxima, sabe que há algo acontecendo. O Senhor percebe que há algo se movendo espiritualmente. Em outras palavras, o Senhor sabe que há um sentimento que o Senhor tem agora de reverência de que há algo aqui perto, em algum lugar. O Senhor está consciente disso. Agora, é o anjo do Senhor de que falo que dá esse sentimento. Não, Senhor, não é isso. Achou que eu não tinha percebido isso, não é? Mas percebi. Não é telepatia mental. Senhor, não é o Senhor que está com problemas. O Senhor é uma pessoa nervosa, todo transtornado, mas o problema pelo qual vem me ver aqui é sobre uma esposa que está em casa. Isso mesmo? Isso mesmo. Deus o abençoe. A mulher está deitada morrendo. Ela está tomando um tipo de remédio agora para mantê-la tranquila neste exato momento. O Senhor tem um filho ou algo lá com ela, ou algo cuidando dela agora? Está certo? Bem, então ele sabe disso. Não sabe, irmão?
está com seu lenço? Deus Todo-Poderoso, em nome do teu Filho Jesus, trago este lenço em comemoração à Bíblia, que está escrito na Bíblia, de acordo com as Escrituras, em Atos, capítulo 19 da tua palavra, disse que levavam do corpo de Paulo lenços ou aventais. As pessoas sabiam que ele era um profeta enviado por Deus, sabiam que o anjo de Deus estava com ele e que estava ao seu lado, e sabiam que o que ele abençoava, era abençoado. E agora, Senhor, não somos São Paulo, mas tu ainda és o mesmo Senhor Jesus, e aqui há uma séria necessidade, e peço-te, amado Pai, enquanto envio este lenço à sua esposa doente e moribunda, que tu poupes a vida dela. Entrego isto a ti, Senhor, sem saber o que farás, mas sei que estás interessado no caso, e envio isto, e quando chegar a ela... Quando Israel avançava em direção à terra prometida, o inimigo os bloqueou. O Jordão se interpôs entre eles. Mas Josué saiu lá, e a grande coluna de fogo olhou para baixo, como disse um dos escritores, com olhos irados para o rio. E o rio ficou com medo e recuou. E Israel passou para a terra prometida. E Deus, quando este lenço for colocado sobre a mulher, que o inimigo fique com medo e se afaste. Deus olha através dessa mesma coluna de fogo e salva a vida da mulher. Nós, como teus filhos crentes, rogamos em nome de Jesus que tu o concedas. Amém. Deus o abençoe, meu irmão, que se apresse a levar isso a ela e que as boas novas sigam. Nós oraremos. Deus o abençoe. Agora, sejam reverentes e tenham fé. Não fiquem desconfiados. Creiam em Deus. Cada pessoa aqui poderia ser curada agora mesmo. Bem, vocês estão curados. Se aceitarem, tem de acontecer. Creiam em Deus. Como vai, Senhor? Somos desconhecidos também, não somos, Senhor? Somos. O Senhor esteve numa reunião, mas nunca chegou a falar comigo, nem nada. Assim, o que quero dizer, nunca ouvi antes, que eu saiba. O Senhor crê que sou servo dele? Que o que eu disse é a verdade? Bem, se crê, então Deus me disse, quando aquele anjo apareceu, se conseguir que as pessoas creiam em você, e então for sincero quando orar, está vendo? Eu disse, eles não vão acreditar em mim, sou sem instrução. Ele disse, assim como ao profeta Moisés foram dados sinais e uma vindicação para curar sua mão da lepra e fazer uma vara virar serpente e voltar a ser vara, ele disse, você receberá um sinal e conhecerá os próprios pensamentos do coração deles e lhes dirá estas coisas. E por estes, ele disse, o que é o Senhor Jesus operando provando a sua escritura. Veja, que eles creriam. Agora, se somos desconhecidos, e este homem aqui é desconhecido, e se Deus me revelar o problema deste homem, ou seja o que for, bem, então não há mais margem para dúvidas, há? Então, o Senhor crê que se eu orar pelo Senhor, então Deus concederá isso? O Senhor crê. Bem, que Ele conceda, meu irmão. Em primeiro lugar, vejo que o Senhor está preocupado com outra pessoa, além de si, e creio que é um parente seu. Creio que é uma mulher, ela é surda ou algo assim. E ela tem um tipo de reumatismo ou algo de errado com ela. O Senhor tem um problema. Espere aí, deixe-me falar com o Senhor aqui agora. Isso é bom. Isso mesmo. É a verdade? Veja agora, Deus. Sim, tem de ser Deus. Obrigado, irmão. Que o Senhor o abençoe. Venha cá só um momento. É o seu. Crê agora que Ele lhe concederá o desejo do seu coração? Exatamente. Graças a Deus. Nosso Pai Celestial, eu abençoo este homem, que ele vá agora e receba, sendo que seu coração e sua fé se elevaram. Seu desejo era vir.
Assim como Moisés ergueu a serpente de bronze no deserto como estandarte, a serpente nem podia orar pelas pessoas, mas elas olhavam e viviam, porque sabiam que tu estavas no programa. Era obedecer ao que tu disseste para fazer. E, Pai, como o mesmo memorial esta noite, imponho as mãos no homem, obedecendo ao que tu disseste para fazer. E peço a cura do seu corpo e também do seu ente querido. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, jovem, pode ir regozijando-se. Vá sendo agradecido. Deus com certeza pode recompensá-lo por sua fé. Deus o abençoe. Mas requer sua fé agora. A irmã tem um desejo no coração há muito tempo, não é mesmo? Não estou lendo sua mente, mas a irmã até prometeu a Deus que as coisas que prometeu, que sabia o que deveria ter feito quando era jovem certa vez, mas falhou em fazê-lo, é verdade? Seu bebê tem um tipo de problema intestinal, não é mesmo? Algo tem um problema de paralisia e tem regurgitação. Vomita seu pequeno alimento. É verdade? Se é verdade, levante a mão quanto a tudo isso. Como conheço a irmã e como conheço seu bebê, mas o Deus do céu está aqui revelando à irmã. A irmã crê que Deus curará o bebê se eu lhe pedir e vai obedecê-lo e então fazer o que Deus. Nosso Pai Celestial, rogo que abençoes tanto a senhora quanto o bebê e que ambos fiquem bons, Senhor, e te sirvam todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus Cristo peço esta bênção. Amém. Deus a abençoe agora. Vá regozijando-se, sendo feliz e louvando a Deus por sua bondade e misericórdia. Digamos, graças a Deus. Agora, sejam reverentes, todos. Apenas... Oh, este homem aqui é surdo. Posso mover isto agora. Deus Todo-Poderoso, autor da vida, doador de toda boa dádiva, envia tuas bênçãos sobre este homem. Este espírito surdo que está aqui tentando prender o homem, rogo em nome de Jesus que tu desprendas estes ouvidos para que ele possa ouvir o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tu, espírito surdo, sai do homem em nome de Jesus Cristo. Eu te conjuro a ir. Está me ouvindo, meu irmão? Está me ouvindo neste? Está me ouvindo? Muito bem, o irmão pode vir aqui ao microfone. Este era o ouvido surdo. Está me ouvindo? Diga amém. Eu amo ao Senhor. Você está curado, meu irmão. Pode ir regozijando-se, sendo feliz. Digamos, graças a Deus. O Senhor crê que Deus o curará desse câncer? Senhor Jesus, rogo que cures este homem e que ele vá para casa e fique bom. Em nome de Jesus Cristo eu peço. Amém. Deus o abençoe, irmão. Agora pode ir regozijando-se, agradecendo a Deus enquanto ele... Venha, senhora. A senhora crê? Seu problema está nas costas, não é? Isso mesmo, um rim. Crê que Deus a curará? Senhor Jesus, eu abençoo a mulher e peço-te que a cures. Em nome de Jesus Cristo eu peço. Amém. God bless you, sister. Go on your road now rejoicing, being made happy. Deus a abençoe, irmã. Pode ir agora regozijando-se, sendo feliz. A senhora também não é uma sofredora, senhora, sentada bem aí? Esta aqui, com este casaquinho vermelho. A senhora também está querendo receber oração, não é? Achei que estivesse. A senhora estava orando então, está vendo? Sim, não entendi exatamente o que era. Entendo agora. É artrite, está certo? E não tem mais nada além disso? Flebite, isso mesmo. A senhora crê? Quer ser curada? Vocês estão interessados nela? Vocês também creem? E quanto à senhora sentada aí ao lado dela? A senhora também tem artrite, sentada bem ao lado dela. E a senhora tem uma pressão arterial baixa, não tem? Sentada, está certo? Aquela senhora lá também tem artrite, está certo? É verdade?
Levantem as mãos se é verdade. Há alguma conexão entre vocês, o grupo inteiro de vocês. Vocês vieram juntas. Vocês vieram de outra cidade, de Ohio, está certo? Vão para casa e fiquem bem agora, o grupo inteiro de vocês. Venha, quer ser curada? Muito bem. Tem problemas de asma. Apenas vá agradecer ao Senhor e seja curada. Esse é o... Deus a abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quer se restabelecer do problema de coração, senhora? Se quer, apenas vá agradecendo a Ele, dizendo obrigada, Senhor. Deus lhe permitirá se restabelecer. Vocês creem agora? Vejo alguém sentado ali, orando bem ali com esse casaco branco. Você tem algo muito estranho, tem acessos de fraqueza, desmaiando, não é mesmo? Se isso é verdade, levante a mão, levante-se e aceite sua cura agora. É isso, está vendo? É isso. Deus o abençoe. Vá para casa e fique bem agora. Aquela pequena mulher sentada lá, louvando ao Senhor no final. A irmã tem um tipo de dor no peito que lhe causa problemas, não é mesmo? É um problema de estômago também, não é mesmo? São gases que estão pressionando o seu coração e tal. O Senhor a abençoe. Vá para casa agora e fique boa. O Senhor Jesus a cura. Digamos, louvado seja Deus. Quer se livrar desse problema de anemia? Quer? Diga, obrigado, Senhor, por me curares. Aceite sua cura. Você aceita? Muito bem. Pode ir regozijando-se e seja feliz. Digamos, louvado seja Deus. Quer se restabelecer desse problema de vesícula? Quer? Levante-se e aceite sua cura, então. Apenas diga, Deus a abençoe. Ótimo. Amém. Tenham fé em Deus. Muito bem, venha, Senhor. Quer sarar desse problema de coração? Pode ir regozijando-se, dizendo, obrigado, Senhor. É assim que se faz. Creia de todo o coração. Quer se livrar desse problema de anemia aí atrás? O Senhor crê que Deus o curará? O Senhor. Muito bem, Senhor, levante-se e aceite sua cura então. Diga, obrigado, Senhor Jesus. E o Senhor pode... Deus o abençoe. É assim. Muito bem. Problema no coração? Tumor? Ó Deus, tem misericórdia. Senhor Jesus, rogo que cures a mulher e que ela vá para casa e seja curada através do nome de Jesus. Amém. Deus a abençoe, irmã. Vá regozijando-se. Muito bem. Venha. Meu irmãozinho, você crê que sou profeta de Deus? Você tem diabetes, não tem, estimado? Você quer se restabelecer disso? Se Jesus estivesse aqui, ele imporia as mãos em você. Você ficaria bom, não ficaria? Então, em nome de Jesus Cristo, fique bom, estimado. Vá e que o Senhor o abençoe e o cure. Digamos, graças a Deus. Muito bem, senhora. Quer sarar do problema de coração? Não quer, irmã? Ficar boa? Muito bem, venha. O Senhor Jesus abençoe esta mulher e que ela vá para casa e fique boa. Através do nome de Jesus Cristo eu peço. Amém. Muito bem. A irmã crê agora? Crê que Deus a curará? Pai, rogo que tu a cures e a tornes sã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus a abençoe, irmã. Pode ir. Olhe, sabe qual era o seu problema? Tuberculose. Veja, a irmã está mal, mas Deus a curará se crer. Go on, rejoice now, be made well. Não é mesmo? Muito bem. Pode ir, regozije-se agora, seja curada. Is that right? Está So you certo? believe she can be healed, brother? Bem, você crê que ela pode ser curada, irmão? Crê? Está em sua coluna. Está certo? As vértebras estão todas fora. Se crê em Deus e crê que sou servo dele, vou pedir a Deus para curá-la. E então poderá se levantar daí e ir para casa, se crer, sair andando e ficar boa. You believe it? A irmã crê? Lay your hand on Ponha her. a mão nela. O Senhor sentado aí, ao lado dela. Ponha a mão nela. Senhor Jesus, não sei por que tu deste a volta para mostrar aquela mulher, mas ela está deitada lá. Há anos ela está deitada assim, mas tu podes curá-la. Rogo, Deus, que a cures e a tornes sã.
Agora olha para aquela cena e peço, como teu servo, que cures a mulher e a tornes sã, que ela se levante, vá para casa e se restabeleça disso, e seja uma mulher sã e saudável de novo, para dar louvor a Deus, compreendendo que nada mais poderia ajudá-la, exceto Deus agora mesmo. Peço, em nome de Cristo, por sua cura. Amém. Deus a abençoe agora, irmã. Agora sente que está curada? A irmã pode se levantar da maca quando o culto é sair, ir para casa. Quantos de vocês, os demais, gostariam de ser curados neste momento? Não se preocupem. Lá está ela, se levantando, paralisada da coluna. O resto de vocês também poderia ser curado. Levantemos as mãos e louvemos a Deus. Qualquer um que queira ser curado, venha agora mesmo. Fique de pé, aceite sua cura. Senhor Jesus, rogo que cures cada um deles, que saiam daqui esta noite, Senhor, e sejam curados esta noite, enquanto o teu Espírito se move aqui e os cura. Em nome de Jesus Cristo eu peço. Amém.